Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui mais uma vez em Tua presença. Essa é a Tua casa e nós dependemos única e exclusivamente de Ti, Espírito Santo. Fala conosco, fala com aqueles que estarão assistindo pela internet. E eu te peço que essa palavra possa chegar a milhares de casas e milhares de ouvidos e que eles sejam transformados pelo poder da Tua palavra. Espírito Santo, continua à frente e glorifica o nome de Jesus através de nossas vidas e desse culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Recruta. Nessa noite eu quero comentar sobre um título. O título dessa mensagem é Quando os Nãos se tornam uma bênção. Queridos, domingo passado eu comentei um pouco sobre a mensagem sobre a série de mensagens que nós comentamos, nós iniciamos aqui. Durante nosso período de descanso, eu e a Vivi, só o violão, não precisa meu microfone não, tá? Só o violão para diminuir um pouco. Durante nosso período de descanso, eu e a Vivi começamos a conversar sobre o fato de que para cada não de Deus que a gente ouve, para cada sim de Deus, nós ouviremos vários nãos. Então, esse não que a gente ouve, que deveria ser algo ruim, acaba se transformando numa bênção. Por quê? Porque ele te prepara, fala para o irmão do lado, os nãos de Deus te preparam para os sims de Deus. E é importante comentar sobre esse assunto devido ao fato de que há muitas pessoas que não se preparam para os sims. E quando encontra o sim de Deus, acaba perdendo aquilo que um dia tanto sonhou. Em outras palavras, eu creio que Deus abre portas para nós, amém? Mas manter essas portas abertas, somos nós que temos que manter. Agora, como é que eu vou manter uma porta aberta se eu não me deixei ser treinado por Deus para mantê-la aberta? A minha missão nessa noite é te mostrar que os nãos que você ouve e ainda ouvirá muito na sua vida têm uma importância significante para que você não só ouça um sim de Deus, mas para que você permaneça vivendo dentro desse sim. Para isso, nós vamos voltar a falar da vida de José, que para mim tem lições importantíssimas para nós. Todos nós então precisamos lembrar que, repita comigo bem alto, tudo na vida, mais forte, tudo na vida começa pequeno. Eu sempre digo uma frase aqui na igreja, né? Sonhe grande, comece pequeno, mas comece já, agora. Então tudo na vida começa pequeno. Um grande homem começa como menino, uma grande mulher começa como mocinha, uma floresta começa como uma semente, e uma grande realização começa com um simples sonho. Estão aqui? A questão é que tudo começa pequeno. E não existe a possibilidade de algo começar grande na sua vida, porque é uma ordem natural das coisas. Então, por mais que, presta atenção, você já tenha vivido bastante experiências com Deus, por mais que você já esteja meio que satisfeito por tudo que Deus fez na tua vida, eu preciso te dizer que a vida com Deus é uma eterna aventura, é um eterno desafio, é um desafio diário, uma aventura diária, e que eu quero te falar que Deus não te mostrou ainda tudo que Ele tem para você. Ainda não. 1 Coríntios 2, versículo 9 diz, não precisa abrir, não é o texto, mas só acompanhe nos telões laterais. 1 Coríntios 2, 9 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem recebe essa palavra, dá um glória. Glória seguido de palmas faz bem, para Deus. É que as palmas me dão tempo de tomar água. Aleluia. Há uma questão aqui. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para os seus filhos. Quem é filho de Deus aqui? Pergunta. Por que há tanta gente inteligente e frequentando igrejas que estão fracassando nas diversas áreas da sua vida? Aqui está o detalhe, eu vou ler de novo esse texto, acompanhando o versículo 10. Coloca na tela, Datena, 1 Coríntios 2, 9, 10. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, tem um mais aí, não tem? Tem. Deus
nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, fala para o irmão do lado, o que Deus tem para você é maravilhoso, é grande, é demais da conta, mas Ele é revelado a você. Então vamos lá, se Ele é revelado é porque Ele está escondido, Ele está reservado, e eu e você precisamos desejar descobrir isso. Agora me pergunta, como, Biga? Mais forte. Lá atrás. Lá em cima. Púlpito. Como, Biga? Repita comigo a resposta, nós vamos falar juntos. Entendendo que cada não me deixa mais perto do meu sim. Em outras palavras, não desistindo diante dos nãos que eu encontro durante a minha caminhada. Em outras palavras ainda, permitindo que esses nãos me ajudem a mudar de fase. Então, aqui entra algo muito sério, porque Deus não permite os nãos em sua vida só porque Ele quer te testar. Deus permite os nãos porque Ele sabe que parou? Meu Deus, da onde vieram esses tiros? Próxima, vocês se joguem no chão, tá? Ah, alguém andou na igreja e fez o barulho, entendi. Espírito Santo, aleluia, seja bem-vindo, Senhor. Vou repetir, hein? Boa noite, igreja. Vou repetir, vamos lá. Como é que eu descubro, então, o que Deus tem preparado para mim, já que está revelado? Não permitindo, aliás, entendendo que cada não me leva para mais perto do meu sim. Como eu disse, não desistindo diante de nãos e permitindo que esses nãos me ajudem a mudar de fase. E aqui entra algo muito sério, porque, eu já falei também antes do terremoto aqui, Deus não permite os nãos em sua vida só porque Ele quer te testar. Ele permite os nãos porque Ele sabe que só esses nãos têm o poder de te ajudar a mudar de fase na sua vida. Tudo bem? E eu quero te mostrar nessa noite que nós precisamos vencer, para vencer essas fases, para viver dentro de um sim de Deus. Para isso, abra a tua Bíblia comigo no texto base da noite, que é Gênesis 37. Gênesis 37. Amados, todo mundo aqui vai passar por fases, amém? Guarda isso. Nós vamos falar algumas fases nos próximos cultos. Eu quero falar 3 nessa noite. Gênesis 37, versículo 1 e 2 diz: habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava, repita comigo, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. A primeira fase que eu e você vamos ter que vencer na vida é a fase, fala bem alto, a fase da imaturidade. Nós podemos dizer que essa é a primeira fase que eu e você sempre viveremos. Só que nessa fase nós veremos 2 situações interessantes. A primeira é pelo fato de que ninguém nasce pronto, ninguém nasce maduro. Todos nós iremos passar pela fase do início das coisas. E sempre, presta atenção, sempre que você se colocar em algo novo, você vai entrar pela fase da imaturidade. Exemplo, você pode não ter 12 anos, não ter 8 anos, ter 30 anos e vou casar, casa. Você entra na fase da imaturidade, porque é novo. Você vai ter que vencer essa fase, você vai ter que amadurecer dentro do casamento. Então, sempre que você se coloca diante de um desafio, você vai ter que passar por essa fase. Como eu disse, eu não estou falando aqui de pessoas com pouca experiência. Eu estou falando que para tudo na vida há um começo. E as suas atitudes no começo de tudo vai determinar como você vai chegar ao final do que você começou. Então, essa é a fase do preparo. Essa é a fase de ouvir e aprender. Essa é a fase de, como eu pedi para você repetir, de acompanhar pessoas. A Bíblia diz que José acompanhava os irmãos. E para vencer essa fase,
você vai precisar usar um aparelho, que é um iPod. Me pergunta, como? Eu gosto muito de usar palavras e pegar suas letras e trazer lições. E no iPod, você vai ter que entender que, na fase da imaturidade, você vai ter que usar a primeira letra, você vai ter que ter iniciativa. Repita para o irmão do lado, iniciativa. Por quê? Porque você está na primeira fase, tudo é novo. Você não pode querer passar de fase e ficar assim, sentado num banco da praça e achar que vai ser famoso no SBT. As coisas vão acontecer se eu ficar quietinho. Deus, o Senhor tem uma promessa na minha vida, Deus é lindo, é maravilhoso, e as coisas vão acontecer e você não sai da praça. Não, você precisa ter iniciativa. Segundo, repita comigo, a letra P. Eu preciso ter... Estou falando muito rápido? Estou, mas vamos lá. Repita comigo, eu preciso ter paciência. Não é só ter iniciativa. Legal, eu sou um cara que tem iniciativa. Eu preciso ter paciência. Porque o seu desejo é mudar de fase. O seu desejo é amadurecer. Mas, repita comigo, vou falar para você repetir bastante. Não será do dia para a noite. Para isso, você vai ter que usar a letra O. Você vai ter que ter obediência, ser alguém obediente. Toda oportunidade da tua vida passará pela estrada da obediência. Olha para mim, gente, ou escreve, mas me ouça. Toda a oportunidade na tua vida vai passar pela estrada da obediência. Querem um exemplo? Davi tinha um chamado na sua vida. Qual era o chamado de Davi? Ser rei. Um dia o pai dele pediu assim: filho, leva essa sacola de pães para os seus irmãos. E Davi, ele era adolescente, mas mesmo assim ele era alguém obediente. E ele foi levar a sacola de pães e na estrada da obediência ele encontrou um homem que o promoveu. Eu estou falando do gigante ali, tudo bem? Não vou entrar nessa história. José agiu da mesma maneira. Gênesis 37, versículo 12 e 13, a Bíblia diz: e como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacenta os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Isso me mostra que para você vencer o início das coisas na sua vida, você vai ter que ter, além de iniciativa, paciência e obediência, usar a última letra do D, do iPod, que é a D de, repita comigo, disposição. José se dispôs para ser obediente ao seu pai. Davi também se dispôs para ser obediente ao pai dele. Ou seja, para vencer a fase da imaturidade, você vai ter que ter muita disposição. Por quê? Porque essa é uma fase que uma característica pula para fora da gente. Gênesis 37, versículo 2. Quem está anotando para falar na célula, anota aí. Você vai receber a palavra, mas vai anotando também. Gênesis 37, 2. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Na fase da imaturidade, presta atenção um pouquinho, é a fase onde você consegue enxergar muito facilmente os defeitos das pessoas que estão ao seu redor. José, ao olhar para os irmãos, ele viu o que eles estavam fazendo de errado. E nessa fase a gente precisa tomar cuidado e ter disposição para crescer, porque nós estamos com os olhares mais propícios a olhar os defeitos dos outros, conseguimos enxergar os erros com facilidade, usamos menos misericórdia, vemos menos como Deus vê. Só que há outro detalhe: José não só via os erros, ele trazia as más notícias aos seus pais. Essa é uma fase onde você precisa tomar cuidado com seus lábios, porque muitas vezes as pessoas gostam de falar da vida dos outros. Na fase da imaturidade, muitas vezes, as conversas giram a respeito das atitudes de outras pessoas. E eu não sei para você, mas para mim, como é terrível conversar com alguém que só sabe falar dos outros. Como é horrível você entrar numa conversa e sempre é a vida de alguém. Nada é construtivo, nada leva para Deus, nada te faz andar. Sempre é a vida de alguém. E por que eu digo que é uma fase de maturidade? Porque quem gosta de fazer isso é criança. Eu tenho filho na escola, então quando eu pego meus filhos na escola, os filhos gostam de falar: sabe o que meu amiguinho fez? Sabe o que o outro falou? Só que essa é a hora que Deus quer que a gente amadureça. E para a gente amadurecer, nós vamos ter que ter muita disposição.
Então, se você começar a usar o seu iPod, se você começar a ter iniciativa, paciência, obediência e disposição, você vai começar a chamar a atenção. Vocês estão aqui ainda, gente? O pai de José começou a ver coisas diferentes nele. Mesmo ele falando dos erros do irmão, o pai de José olhava e falava assim: cara, esse menino tem disposição, esse menino tem iniciativa. Tudo bem, está falando mal dos irmãos, mas ele é o único que vem falar, ele é o único que volta até mim, ele é o único que age, que tem iniciativa. Então, isso me mostra que mesmo que você esteja muito tempo nessa fase, se você é uma pessoa que a atitude de outros te incomoda e você gosta de comentar sobre isso, vale a pena continuar tendo disposição e iniciativa. Por quê? Porque quem aqui já ouviu a história de que Deus não chama quem está parado? Deus chama quem está já sendo útil, quem está sendo disponível, quem está disponível. E a sua e a minha disposição de aprender durante a fase da imaturidade vai fazer com que Deus comece a revelar os sonhos que Deus tem para nós. Estou dentro de uma fase só. Gênesis 37:5. José, ele falava dos irmãos, mas ele tinha iniciativa e paciência, obediência e disposição. Olha o texto. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Qual é a questão aqui? Querida, estou falando muito rápido ou está indo aí na boa tradução? Tá? Glória a Deus pela tua vida. Qual é a questão aqui? Repita comigo, algumas. Mais forte. Nessa fase, devido à sua disposição de aprender, vocês estão me entendendo até aqui? É uma fase de início, tudo bem? Mas quem quer vencer essa fase tem que estar disponível para crescer. Devido à sua disponibilidade, Deus começa a revelar os seus sonhos. Mas nessa fase, lembra que nessa fase você gosta de abrir bastante a boca? Falar às vezes dos outros? Nessa fase, cuidado com quem você compartilha seus sonhos. Quantas vezes eu contei sonhos para quem não sonhava ou sonhava menos do que eu? Quantas vezes eu afastei pessoas de mim, porque eu contei sonhos que essas pessoas não estavam preparadas para ouvir? Como eu saí dessa fase em relação ao cuidado da igreja, eu cuido muito na hora de compartilhar. Eu não compartilho todos os meus sonhos, eu já compartilhei alguns, mas nem todos. Por quê? Porque na fase da imaturidade, querido, você acredita que todo mundo, isso é uma coisa imatura, mas presta atenção, na fase da imaturidade, você acha que todo mundo vai viver o que você está vivendo. Na fase da imaturidade, você acha que todo mundo vai ter a sua velocidade. Você quer contar para todo mundo o que você está vivendo, você quer trazer as pessoas para perto, e tem hora que Deus está dizendo assim, é com você o negócio, não traz quem eu não estou mandando trazer. Uma vez eu aprendi que quando você se coloca para proteger alguém que Deus está batendo, você vai apanhar junto. E como eu apanhei junto de pessoas por trazer na fase da imaturidade. Você acha que todo mundo está sonhando tão alto como você. Então, fala para o irmão do lado, cuidado. Fala assim, cuidado com seus lábios e cuidado com seu coração. E ainda há algo aqui, queridos. Mesmo que Deus esteja te mostrando o que Ele vai fazer com a tua vida, eu e você jamais podemos esquecer que nós estamos apenas na primeira fase. É o início. Nós ainda ouviremos muitos nãos. E para que você não perca os pés do chão, em outras palavras, para que você não se orgulhe, nossa, Deus está me mostrando grandes coisas, suas crianças na fé, para que você não se orgulhe, Deus vai te levar a uma segunda fase. Fala para o irmão do lado, é a fase da humilhação. Gênesis 37, versículo 5. Qual é a primeira fase? Vou repetir desde o começo. Qual é a primeira fase? Segunda, Gênesis 37, de 5 a 10. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouve esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras.
Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Queridos, nessa fase aqui, as pessoas nós começamos a atrair o ódio de pessoas. E a pergunta é: o que as pessoas começam a odiar da gente? Resposta no versículo 8, coloca lá: com isso tanto mais o odiavam, por causa do quê? Dos seus sonhos, e por causa das suas palavras. Gente, vocês estão aqui? Nessa fase da humilhação, entenda algo, olha para mim, entenda, por favor, em nome de Jesus. As pessoas não vão te odiar, o negócio não é pessoal. Elas odeiam o que você sonha e o que você fala. Preste atenção, porque se você não fizer nada na vida, se você falar assim: cara, morre, vou ficar quieto, não vou fazer mais nada, não vai levantar o ódio de ninguém. As pessoas nessa fase vão odiar os teus sonhos e as tuas palavras. Por quê? Porque geralmente são palavras recheadas de fé, são palavras recheadas de esperança. Nessa fase você não se deixa levar por más notícias. Se disserem que é impossível para você fazer algo, você coloca toda a força e faz aquilo, porque você já aprendeu que para Deus nada é impossível. Deus já te tirou da fase da imaturidade, e se Ele fez isso na tua vida, Ele vai cumprir o que começou, amém? Então você começa a ter um tipo de palavra diferente. As pessoas começam a semear veneno, jogar más palavras, más notícias, começam a tentar te derrubar, e a sua palavra sempre é: não, cara, Deus não me falou isso, eu creio, está amarrado isso que você está falando, meu Deus é mais forte, meu Deus é mais forte que a morte, que a doença, do que as finanças, do que a Dilma, do que o Lula. Companheiro, para com isso. Mas ele está falando que ele é mais forte do que tudo. E na fase da humilhação, por causa das suas palavras, as pessoas vão ter ódio de você. Mesmo assim, a Bíblia diz que os humilhados serão. Então se você estiver vivendo essa fase, nesse exato momento na tua vida, persista, porque você ainda está no começo dos sonhos de Deus para a sua vida. Ainda há muito para viver, ainda há muito para sonhar, e ainda há muito para realizar, amém? E como eu falei na primeira fase a gente precisa usar o quê? Um I? Não, um iPod. Nessa fase da humilhação, você precisa da ajuda do PCC. Ô pastor, como assim? Vai ligar alguém para mim falando: aí mano, se precisar de nós, está na fita na frente da igreja, tá ligado? Não é isso. Nessa fase você vai precisar praticar o perdão, a compaixão, e você precisa começar a ver com o coração, não só com seus olhos. Por quê? Presta atenção, queridos. Você vai precisar de tudo isso para supor tudo que você adquiriu na fase da humilhação, para passar pela próxima fase, que, estão aqui? Vai ser uma das fases mais difíceis da sua vida. Não, pastor, fase difícil é a imaturidade, é o começo. Não é. É da humilhação. Não é. Qual é a fase mais difícil? A terceira, uma das mais. Qual é? A fase, repita comigo, a fase das traições. E se você não adquirir o PCC que eu comentei, se você não estiver disposto a perdoar, não estiver disposto a ter um olhar de compaixão e começar a ver as pessoas como Deus vê, você não vai suportar essa frase. Consequentemente, você não muda de fase. Consequentemente, você não chega onde Deus tem sonhado. Quem está aqui? Todos nós teremos decepções na vida. Sim ou não? Quem aqui já se decepcionou com pessoas? Se até Deus teve Lúcifer, se Jesus teve Judas, por que nós seríamos tão inocentes de achar que não seríamos traídos também? Por isso que em nossa vida com Deus, tudo tem o seu tempo. Se você já começar a sua história sendo traído, você não aguenta. Por isso que Deus te coloca onde? Fase da imaturidade. Você vai crescendo, vai amadurecendo. Aí mudou de fase. Qual que é a outra? Humilhação. Você começa a ver as pessoas diferentes.
Porque quando você entra nessa, você já está meio calejado. Você já está mais assim, Deus, você já fez tanta coisa na minha vida, então eu vou continuar, mesmo sofrendo injustiça. Eu sei que Tu és um Deus justo, eu sei que Tu és o meu advogado, e o Senhor é o justo juiz, eu entrego isso nas Tuas mãos. Mas se você sofre traição na primeira fase, você se mata. Você não aguenta. Vamos lá? Você nunca vai crescer na vida sem passar por essa fase. E há várias traições. A primeira é dos irmãos. Gênesis 37, 23, 24 e 28 diz que logo que chegou José, seus irmãos despiram-lhe da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia sem água. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. E esses levaram José ao Egito. Queridos, quem está aqui diga amém. Muitas vezes a sua própria família vai te trair. E posso te falar algo? É o pior tipo de traição. Se passa alguém na rua e te chama de crentinho, de ladrão, você, irmão, Deus abençoe. Quando a tua família te trai, dói. Agora, mesmo doendo, isso tem o poder de trabalhar nosso domínio próprio que você não tem noção. Queridos, nessa fase, então, não queira praticar justiça com as próprias mãos. Não queira ficar batendo na porta de todo mundo, tentando provar que você está certo. Ei, eu vou te provar que eu estou certo. Porque você vai se arrepender. A Bíblia diz que o profeta não tem honra na própria casa. E sabe quando é que a própria casa vai acreditar em você? Me pergunta quando? Quem quer saber? Quando os frutos aparecerem. E é por isso que eu digo que a diferença entre um gênio e um louco, que a diferença do louco e do gênio é a realização dos sonhos. Porque para sua família você é um louco. Aí quando acontece o que você falou, nossa, cara, você é um gênio. Então, a família vai acreditar em você um dia? Vai ou não vai? Vai. Quando acontecer o que você falou, mas posso te dar um toque? Não vai ser nessa fase. Nessa fase você vai falar, nego vai dar risada. Branco também vai dar risada. Sabe? Você vai falar um negócio para os teus pais, eles vão te falar, tá. Você vai comentar com o teu melhor amigo, que você considera como irmão, e você não vai ter aqueles melhores e maiores elogios, ou aquele incentivo. Então, enquanto você estiver nessa fase, você vai ser traído por quem você mais ama e respeita, e também você vai ser traído no lugar onde você é mais fiel. Eu não vou ler o texto que é longo, mas para você que está anotando, Gênesis 39, versículo 7 a 20, diz que a mulher do chefe de José vai para um lugar, aí ele começa a cuidar da casa dessa pessoa, Potifar, e a mulher dele, a Patifona, ela olha para ele e fala assim, uau, e esses bíceps, José, José começa a trabalhar, não dá nem bola para ela. Um dia ela fala assim, ô Piá, ela era paranaense, você tá maluco, cara, tô dando uma bola para você, meu, você vai ter que ficar comigo. E eu tô parafraseando, tá tudo nesse texto que eu te falei. José fala, nem morto, eu não vou ficar com você. Um dia a Patifona chega e agarra José. E aí José, ele desloca os ombros e dá ele dá um jeito de tirar a roupa dele, assim, porque ela agarra a roupa dele, ele deixa a roupa e sai correndo. A Patifona olha e começa a gritar, help me, help me. Aí vem correndo soldados e diz, o que está acontecendo, Patifona? Ela, olha, aquele hebreu, né, já engrossei a voz, mas ela era mulher mesmo. Ela começa a falar, você tá vendo aquele cara lá, que o meu marido trouxe, que deixou ele governar as coisas, que tinha tanta confiança? Aquele cara tentou se deitar comigo, mas eu comecei a gritar e ele deixou a roupa e saiu pelado. Injustiça. Pastor, detalhe é que o marido chegou, vamos lá, você é marido, sua mulher chega e diz que o cara tentou agarrar, você vai acreditar em quem? No cara que fala que é mentira ou na mulher que está lá, né, chorando, ai amor, só pensava em você na hora. O que você vai falar? Você vai acreditar na mulher, não é? Ele acredita na Patifona e coloca José na prisão. Aí você me fala, Bigá, você não sempre não fala que nós vamos receber do fruto da semente?
Se José foi fiel, por que ele recebeu traição? Amados, com certeza você vai receber de acordo com a semente. Fidelidade e honra atrairão fidelidade e honra. Mas, olha para mim, quem está aqui diga amém. Toda semente tem um tempo para frutificar. Toda semente, antes de dar fruto, ela tem que morrer. Estão aqui, gente? Então, o que eu estou querendo dizer é, se você é fiel, um dia você vai receber fidelidade. Se você vive debaixo da honra, um dia Deus vai te honrar, mas não vai ser nessa fase. E essa fase serve para você, para que você possa amadurecer. Nessa fase, essa Xanamanai, água. Essa fase serve para você aprender a depender de Deus. E essa fase serve para você aprender a ter domínio próprio. Amados, domínio próprio é a maior arma que Deus entregou para os seus filhos poderem viver na terra. Repita comigo, domínio próprio. Mais forte, domínio próprio é a maior arma que Deus entregou para os seus filhos. Provérbios 16:32 diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Quem aqui acredita que Deus tem o melhor para a tua vida? Levanta a mão e dá um glória, uma salva de palmas, e um pulo, e um grito, aleluia. Eu também. Então Deus tem o melhor para você, tem? Você acredita? Amém? Só que Deus não vai dar o melhor que Ele tem para alguém sem domínio próprio. Por isso Ele permite essa fase, para que você aprenda a andar em domínio próprio. Quer exemplos? Quantos chefes perderam empregos do sonho, porque não tiveram domínio próprio? Quantos pais de família perderam a sua família por falta de domínio próprio? Quantos pastores perderam suas igrejas por falta de domínio próprio? Quantas pessoas perderam a sua saúde por falta de domínio próprio? Tanto numa vida desregrada, comiam o que queriam, dormiam, não cuidavam do corpo, ou em relação à vida sexual. Fala para o irmão do lado, domínio próprio, querido. Fala mais forte, domínio próprio, querido. O domínio próprio, meu amado, eu ia falar meu amor, o domínio próprio vai te fazer ou um vencedor ou um perdedor. O domínio próprio vai fazer você prosperar ou perder até aquilo que você não tem ainda. Isso é muito sério. Domínio próprio é tão poderoso e tão importante, eu já falei isso uma vez aqui numa pregação, que Deus nos dá aulas de domínio próprio na adolescência. Me pergunta por quê? Você já percebeu que a gente descobre os órgãos sexuais na adolescência? Sendo que a gente descobre que tem o que tem, ou mulheres que não têm, mas aí você só pode usar depois que casa. Não era mais fácil a gente descobrir na lua de mel? Vai pra lua de mel e de repente, que é isso? Não era mais fácil? Por que raios que Deus nos faz descobrir isso na adolescência e fala, agora só usa quando casar? Meu Deus, por que descobrir? Aí você vai lá, ano após ano, com vontade de fazer um monte de coisa. E uns sobem pela parede, e fazem tudo, e aí seguram a onda, e Deus está falando, eu estou te ensinando a ter domínio próprio. Muitos se perdem aqui. Então tem gente que fala assim, eu preciso casar para ter domínio próprio. Não, irmão. Você nunca vai ficar livre disso, porque aqui é a sua santidade, mas aqui também depois de casado, adultérios, pensamentos, por aí vai. Então, o que Deus fala? Dinheiro que vem licitamente, vontade de fazer besteira, vontade de dar um murro na cara de alguém que está te exortando, domínio próprio. Então, Deus te dá a sabedoria para descobrir seus órgãos sexuais na adolescência e diz assim para você, luta contra isso, vença a sua carne, vença a sua vontade. Aí você vai crescendo na vida, casa, estou livre, não está livre. Aí você vê, tem tentações para homens e para mulheres, você, cara, eu já venci lá, vou vencer aqui também. Vem uma proposta uma proposta, você vence. E a ideia é que quando alguém te provoca, no trânsito, em algum lugar você, Deus, eu venci lá, me ajuda a cuidar aqui também.
O detalhe é que tem pessoas que não vencem em nenhum lugar, e quando alguém provoca, é o primeiro a entrar numa briga, é o primeiro a pegar uma arma, é o primeiro a xingar alguém, é o primeiro a cometer um adultério, dizer agora você vai pagar para ver, e acaba com a vida. Então aqui, gente, é por isso que Deus usa as traições, porque cada traição vai te fazer crescer como pessoa. Cada traição vai te fazer ficar mais dependente de Deus. Cada traição vai matar um pouquinho do seu velho homem. Quando alguém te trai, quando alguém fala uma coisa e não cumpre, e aquele desejo, você fala assim, cara, que vontade de ligar para alguém, para mostrar que o cara não foi fiel. Nessa hora, é o seu velho homem gritando, e você o novo homem dizendo, ei, vai orar, cara. Há um tempo atrás, uma pessoa pisou na bola comigo de uma maneira muito forte, e eu estava aqui meio nervoso, sabe aquele misto de sentimentos? Vou para cima, não vou para cima, vou para cima. Uma hora eu sentei aqui no banco, bati a mão no joelho assim na perna, e eu falei, tá bom Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Ele falou, entrega e descansa nas minhas mãos, agora é hora de adorar. E eu fui adorar, e vou te falar, meu irmão, não foi fácil fazer isso, mas como me ajudou a não tomar decisão com a cabeça quente, eu estou aqui hoje, graças a Deus a isso, amém? E quanto mais você deixar o seu velho homem morrer, mais preparado você vai estar para as próximas fases. Como eu comentei no início, eu vou falar sobre só essas 3 fases, mas a questão aqui é, dependendo da sua atitude diante dessas 3 fases, você pode colocar tudo a perder. Melhor, dependendo da sua atitude nessa última fase, você pode colocar tudo a perder. Eu fico imaginando José sem praticar o perdão. Eu fico imaginando José guardando rancor no coração dele. Um dia, eu vou voltar no meu país, eu vou matar meus irmãos. Quando eu era pequeno, eu morava numa cidade chamada Extrema, Minas Gerais. Tinha 5.000 habitantes. Eu não sabia lutar, eu não fazia musculação, eu era um moleque. Só que eu era de fora, eu tinha mudado para lá pequenininho e não tinha amigos na cidade. Eu apanhei desde o primeiro dia de aula até a 5ª série, quase que todos os dias. Meu primeiro dia de aula, meu cachorro me segue. Meu cachorro chamava Brogoló. Meu pai gostava de dar nome para os cachorros para travar a língua. O do meu irmão era Filustreca. Só que a Filustreca ficou louca e nós levamos embora. Mas o Brogoló ficou comigo e me seguiu no primeiro dia de aula. Aí na primeira aula, ele entra na sala de aula. E os meninos chutam meu cachorro e eu fui defender meu cachorro, apanhou o cachorro e eu. Só que a partir daí o cachorro ficou em casa. E o bobão tinha que ir para a sala de aula. E eu apanhava. E tinha um cara em particular, que uma vez eu desenhei, eu tinha um saco de areia. Eu desenhei assim, eu falei, esse aqui é você. E eu batia nele. Aí eu apanhava dele e eu batia nele no saco. E eu falava assim, um dia, eu vou voltar para São Paulo. Eu vou treinar. Eu vou crescer. Eu vou voltar, eu vou arrebentar geral. Eu vou rodar a baiana. Eu vou apavorar. Mudo para São Paulo. Começo a treinar, começo a crescer, mas me converto. Aí não, escuta. Volto para a cidade um dia, começo a achar os caras. Matei uns 3, tô brincando. A vida matou uns 3. Eu com Deus, bem com Ele, bem comigo, e os caras se acabando na bebida, se acabando nas drogas. Eu falei, cara, a vida bateu neles. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, é que durante um tempo, o meu desejo era de vingança. Eu falava, eu vou crescer e vou voltar. E eu fico imaginando José, pensando a mesma coisa. Eu fico imaginando José, deixando de ser excelente na casa de Potifar. Ah, já fui traído mesmo, vamos fazer as coisas de qualquer jeito. Fico pensando José, deixando de ser excelente na prisão. Fui preso injustamente. Essa droga se acabe. Se ele tivesse feito isso, nós não estaríamos estudando sobre a vida dele. Então a pergunta para terminar a mensagem da noite é: o que fez José passar essas 3 fases? Anota que isso aqui é importante. O que fez José passar essas 3 fases? Primeiro, uma visão significativa de Deus. O que foi? Uma visão significativa de Deus. Ele sabia quem tinha dado o sonho para ele. Ele sabia que Deus não era homem para que mentisse. E ele sabia que Deus seria fiel para que no tempo dele cumprisse
cada vírgula da promessa que ele havia dito quando ele era apenas um moleque. Vocês estão aqui? Segunda coisa, José, além de ter uma visão significativa de Deus, José tinha um relacionamento vital com Deus. Vou ler 3 versículos, Gênesis 39, anota aí, Gênesis 39, versículo 2, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Versículo 21, o Senhor porém era com José, e lhe foi benigno, lhe deu mercê perante o carcereiro. Versículo 23, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Quem aqui quer passar ileso nos momentos mais difíceis da sua vida? Levanta sua mão. Gente, quem aqui quer passar ileso pelos momentos mais difíceis da sua vida? Levanta a mão. Eu? É que eu não mandei gritar, né? Mas é automático. Levantou a mão na igreja, é amém. Entendeu? Amém. Quem quer passar? Tenha um relacionamento vital com Deus. Terceiro, o que fez José passar por esse momento? José tinha um caráter fortalecido, desenvolvido onde? Diante das dificuldades encontradas nas 2 primeiras fases. Fase da primeira, da imaturidade. Apanhou, caráter sendo formado, caráter sendo moldado. Segunda fase, fase da humilhação, caráter sendo moldado, trabalhado. Quando ele é traído, o caráter dele está tipo assim: Deus, eu sei que o Senhor é fiel. Ele se permitiu ser tratado por Deus. Então, se você quer passar ileso pelas situações mais difíceis da sua vida, eu estou acabando, a mensagem que eu quero te dizer é: jamais aborte o processo de Deus em você, jamais abandone o barco, jamais saia de onde Deus te deixou, mesmo que você esteja sendo envergonhado, traído, humilhado, Deus está trabalhando o teu caráter, e um dia você vai usar tudo isso quando estiver sendo promovido. Um dia você vai olhar para trás e vai dizer: Deus, obrigado. Eu não sou mais aquele da imaturidade, eu não sou mais aquele da humilhação, passei por traições e hoje eu posso, meus olhos veem o que o Senhor fez na minha vida. Um dia você vai contar para mim: Biga, eu lembro daquela mensagem, meu testemunho é esse. Mas você precisa aplicar o que você está aprendendo. Então, aplicação. Se você estiver na fase da imaturidade, puxa, eu ainda estou começando as coisas, eu estou nessa fase. Tenha iniciativa, tenha paciência, seja obediente e tenha muita disposição para aproveitar as oportunidades. Posso ouvir um amém? Mas se você estiver na fase da humilhação, então aprenda a praticar o perdão, aprenda a viver com compaixão e ver com o coração. Mas se você estiver vivendo a fase das traições, aprenda a praticar o domínio próprio, aprenda a não agir de cabeça quente, aprenda a não dar uma resposta no que vem na cabeça, aprenda a não machucar quem te ama e não passar a mão em quem te odeia, aprenda a ter equilíbrio, aprenda a ter domínio próprio. Talvez a sua vida esteja assim hoje. Por quê? Porque quebrou alguns princípios, mas você pode agir diferente. Você tem uma oportunidade, e a Bíblia nos diz em Apocalipse 3, 20 e 21, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Versículo 21, ao vencedor, a quem passa todas as fases, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei no meu trono com o meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei que fase você está. Eu sei que todos nós passamos por fases. Todos nós. E eu queria orar por você. Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Você precisa ter um relacionamento vital com Deus para passar por essas fases, amados. Sem relacionamento com Deus, você jamais vai um dia abrir os olhos e ver que Deus cumpriu o que havia lhe prometido. Você precisa ter uma experiência com Ele. Você que está aqui hoje, ou você que está assistindo pela internet, a primeira coisa que você precisa fazer é dizer: Deus, eu quero ter um encontro contigo, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero te dar oportunidade para isso. Se é o teu caso, se você está afastado de Deus, ou se você nunca esteve tão próximo dEle, eu quero te convidar a levantar sua mão direita comigo e fazer uma oração. Eu não vou pedir para você ficar em pé, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu quero só que você levante a sua mão, por favor, porque
As oportunidades estão sendo dadas e você precisa agarrá-las. Com a sua mão erguida, repita uma oração comigo e diga, na internet também, repete comigo e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti, eu Te peço perdão pelos meus erros, e eu declaro, que a partir de hoje, a minha vida, está na palma das Tuas mãos. Eu reconheço, que Tu és, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E é para Ti, Jesus, que eu entrego a minha vida e o meu futuro, desde agora e para sempre. Pai querido, essas mãos erguidas precisam tanto do Teu toque. Espírito Santo, ajude-os a andarem contigo, ajude-os a terem uma vida diferente, ajude-os a terem uma vida no Teu altar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Se você recebe isso, dá uma salva de palmas a Ele. Você que está na internet e você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te convidar. Primeiro eu quero te agradecer por ter acompanhado essa mensagem. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso na tua vida e você precisa vencer essas fases. Para isso, procure ajuda, procure uma igreja próxima da sua casa. Se você quiser conhecer as igrejas Bola de Neve, entre no site boladeneve.com, será um prazer te receber, tá? Deus te abençoe e nos vemos na próxima mensagem. Dê uma salva de palmas para quem está na internet, valeu!